Desde a última semana, nós temos nos dedicado, a propósito desta época que nós estamos vivendo, a época chamada de época do Advento, o tempo que a Igreja Cristã comemora o nascimento do Senhor Jesus, culminando, é lógico, na celebração do Natal. Mas nós temos, desde a semana passada, então, analisado os cânticos de Natal, nessa época que é tão vívida nessa parte de música, né? Já que é uma época toda recheada de música e musicalidade dentro da Igreja de Cristo, nós nos debruçamos sobre os cânticos de Natal que nós vemos no Evangelho de Lucas. Eu peço a você que abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versos 67 a 79. Na semana passada nós vimos a canção de Maria, temos Jesus, o Salvador dos humildes, e hoje nós vamos acompanhar o cântico de Zacarias. Esse trecho, como todos os demais desta série especial de Natal, é um cântico. É uma canção de louvor pelo nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dessa vez, como eu disse, o cantor é Zacarias, é o pai de João Batista. Eu não sei se você se recorda, mas esse homem estivera mudo durante 9 meses. A mudez de Zacarias não era uma mudez ocasional, acidental, mas era uma mudez como uma disciplina do Senhor, já que ele havia resistido ou não crido nas palavras de Gabriel, o anjo do Senhor, que lhe anunciaria que a sua esposa, Isabel, haveria de conceber, mesmo que eles fossem idosos. A criança que Isabel haveria de esperar não seria uma criança comum. João, o filho de Zacarias, haveria de ser um profeta do Senhor. Alguém poderoso como Elias, alguém que viria para cumprir as promessas, as profecias que o Senhor havia trazido por meio dos profetas Isaías e Malaquias, de que ele, João, seria o precursor do Messias, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Jesus vai dizer mais tarde a respeito do seu primo João Batista que ele era o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, justamente porque haveria de ser ele, João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. A criança então nasce, João Batista. São cumpridos os 8 dias da purificação ritual que a lei de Moisés estabelecia, então João é levado ao templo para ser circuncidado, como era o costume. Os vizinhos então e os parentes estranharam o nome que os pais queriam dar ao menino, João, porque naquela época não era comum que alguém desse um nome a uma criança de alguém que não fosse da família, que não pertencesse à família. João então, Zacarias, mudo ainda, pede uma tabuinha e ele escreve que o nome da criança seria João, como a mãe Isabel havia afirmado. Não é apenas um mero preciosismo de Lucas aqui de escrever esse fato para nós, de Zacarias escrever o nome do menino numa tabuleta. Mas ele descreve esse fato porque implicitamente agora então Zacarias está dizendo que ele acredita nas palavras do anjo. Zacarias agora afirma que ele está vendo a promessa se cumprir. Essa era uma ordem de Deus. Zacarias a estava cumprindo, chamando o menino de João. Então a boca de Zacarias agora, ele é curado da sua mudez, e a língua se desprende. E as primeiras palavras de Zacarias, após recuperar a sua voz, são um cântico de louvor, esse cântico de Lucas capítulo 1, versos 67 a 79. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Oremos mais uma vez pedindo a iluminação do Senhor sobre esta hora. Pai Santo, diante deste belo cântico, deste belo testemunho de um servo teu no passado, que o Senhor nos leve também a esse mesmo espírito de adoração. Dá a esse pregador fidelidade, ó Deus, e aos meus irmãos que ouvem, um coração terno
pronto para receber e adorar a Deus, ao Senhor Jesus, por meio da tua palavra. Nós oramos no nome dele, do nosso Salvador. Amém. Por que é que nós comemoramos o Natal? Qual é o motivo de nós comemorarmos o Natal? Eu não vou cair aqui com vocês no clichê de falar a respeito do sentido do Natal ou então criticar o consumismo desta data. Não se preocupe com isso, mas é preciso que você entenda o porquê esta é uma data importante de ser observada. A data em si diz muito pouco, 25 de dezembro. É certo que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Uma hipótese mais segura seria você situar a data do nascimento de Jesus ali pelo meio do ano. Ainda assim, é válido e recomendável nós bendizermos ao Senhor não apenas hoje, mas todos os dias do ano, pela sua graça, pela dádiva da encarnação de Jesus Cristo. Natal é época de nós lembrarmos que nós estávamos em trevas e Ele, Jesus, veio para nós como a luz do mundo. De que eu e você éramos inimigos de Deus e nós éramos réus da sua ira e que pelo seu amor Deus nos reconciliou consigo. De que antes o nosso relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus se caracterizava por rebeldia, se caracterizava pela culpa. Nós estávamos distantes do Senhor e por Jesus nós fomos reaproximados pelo novo e vivo caminho. Natal é época de lembrarmos que nós éramos cativos, opressos pelo diabo e agora nós somos livres. Natal é época de nós celebrarmos a graça do Senhor sobre nós. E é por tudo isso que nós cantamos hoje em coro com Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque Ele nos resgata poderosamente. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque nos permite adorá-lo sem temor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, por nos fazer conhecer a sua salvação. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, por nos iluminar. Cantemos juntos com Zacarias nessa noite. Louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, por nos resgatar poderosamente. Meus irmãos, não é apenas um detalhe Lucas dizer para nós que Zacarias profetiza estando cheio do Espírito. Lucas é o grande evangelista do Espírito. É quem mais nos fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Quando nós consideramos tanto Lucas quanto a continuação desse evangelho que é o livro de Atos. Eu digo, meus irmãos, isso porque que isso não é um detalhe, porque ninguém pode ter uma percepção das realidades espirituais à parte do Espírito Santo. Você pode sim compreender racionalmente aquilo que a Bíblia diz, a letra da lei, a gramática da Escritura, mas é somente o Espírito Santo de Deus que pode aplicar a Escritura ao seu coração para que você creia. Da mesma forma, se você é alguém que é uma testemunha de Jesus, você precisa saber que ninguém pode alcançar os frutos de uma vida transformada em seu testemunho se não for pela ação do Espírito. O Espírito precisa agir. Irmãos, nós precisamos orar para que essa igreja, para que a Antioquia, seja uma igreja cheia do Espírito Santo, se nós queremos ver a operação do Senhor aqui no nosso meio. Qual é o conteúdo dessa profecia que Zacarias traz pelo Espírito? Veja o verso 68. Veja o verso 68. Zacarias chama o Senhor de o Deus de Israel. Isso nos leva a considerar duas verdades essenciais. A primeira que nós precisamos, à luz desse texto, é perceber que Deus é o Deus de um povo. O Senhor é o Deus de um povo. Deus escolheu esse povo e Deus o gerou pela sua graça. O mesmo Deus que Zacarias está louvando aqui, que eu e você louvamos, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O mesmo Deus que está no nosso meio hoje para receber os nossos louvores é o Deus que guiou a Moisés no deserto. O mesmo Deus que está no nosso meio hoje para ser adorado por nós é o Deus que ungiu Davi, rei de Israel. Esse é o primeiro fato que nós precisamos lembrar quando Zacarias chama o Senhor do Deus de Israel. O segundo fato é de que Deus não esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu do seu povo. Ao longo de todo o Antigo Testamento nós vemos o Senhor preparando o cenário para os acontecimentos que nós estamos vendo agora no nascimento de Jesus. Deus havia permanecido em silêncio durante 400 anos, sem revelação, sem profecia, mas agora sua voz estava gritando a oferta da salvação por meio de Jesus Cristo. A voz do Senhor se faz ouvir por meio de João Batista e de Jesus. Bendito seja então o Senhor, Deus de Israel, que nos visitou e redimiu, diz aqui o Zacarias. A linguagem de Zacarias aqui lembra a linguagem do Êxodo. Quando o Senhor viu o sofrimento do seu povo debaixo da opressão dos seus inimigos, dos egípcios, e veio para libertá-lo com o braço estendido e mão poderosa. Deus havia feito isso no Êxodo com Moisés, e agora Ele iria fazer novamente por meio de Jesus Cristo. Como é que o Senhor o faria? Veja aí, verso 69.
Ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como o Senhor iria agir em favor do seu povo? Suscitando plena e poderosa salvação. Isso para nós entendermos que a salvação que o Senhor suscita para nós por meio de Jesus Cristo é uma salvação plena. É uma salvação completa. É uma salvação irrevogável. Nada vai poder demover o Senhor do desejo de concedê-la ao seu povo. Nada e nem ninguém fica para trás. A salvação do Senhor também é uma salvação poderosa. A linguagem grega aqui, o texto grego nos fala de que o Senhor suscitaria para Israel um chifre de salvação. O chifre que era um símbolo de força. O chifre que era um símbolo de poder. Você, para entender essa figura do chifre, pense na figura de um boi bravo, um touro valente, vindo para cima de você com os seus chifres pontudos. É assim a salvação que o Senhor daria ao seu povo. Um ataque feroz contra os seus inimigos. E esses se veriam absolutamente incapazes de resistirem a ele. A salvação do Senhor é plena. A salvação do Senhor é poderosa. De onde viria o Senhor? A salvação, da casa de Davi. A salvação que o Senhor suscitaria viria da casa de Davi. O Senhor mesmo havia prometido a Davi, o seu servo, um reino eterno estabelecido para sempre. E é sobre essa promessa que o salmista escreveu: ali farei brotar o poder de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Quando os judeus viam promessas como essas aqui, no Antigo Testamento, eles passaram a esperar por uma figura, um descendente de Davi, a quem eles chamavam de o Messias, o libertador de Israel. E eis que Jesus surge como esse descendente. Nós sabemos que José, o texto diz isso, era um homem da casa de Davi. O José, pai de Jesus segundo a carne. E a maioria dos comentaristas desde a antiguidade também associam Maria a essa casa, de que Maria também era uma descendente de Davi. Jesus então vem para cumprir essa promessa de que o Senhor daria a Davi um trono eterno que duraria para sempre. O verso 70, aqui do nosso texto, nos faz ver que Jesus jamais foi um plano B de nos resgatar, porque ele diz que Deus cumpriu a sua promessa como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Essa plena e poderosa salvação era um plano traçado desde a antiguidade. Jesus jamais foi o plano B de Deus. Deus traçara esse plano de salvação desde antes da fundação do mundo, desde antes que houvesse queda, num decreto eterno entre as pessoas da Trindade. Para nós, para a glória do seu nome, para o nosso bem, esse plano chamado Jesus, ele foi traçado desde a eternidade. Não foi a queda do homem que motivou Deus a agir para a nossa salvação, mas é a soberania de Deus no desejo de dar glória ao seu nome. É Deus agindo soberanamente que age para mandar Jesus Cristo segundo o seu plano eterno. Ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vemos Jesus surgindo no meio de sombras. Quando nós vemos os sacrifícios das vítimas inocentes pelo pecado do povo. Quando o Senhor age libertadoramente em favor do seu povo no Êxodo. Na pessoa de Davi como o rei ungido de Israel. Todas elas sombras do Senhor Jesus. Os profetas anunciaram esse propósito de Deus desde Gênesis 3,15. Quando se diz que um redentor haveria de esmagar a cabeça da serpente, o diabo. Zacarias então bendiz ao Senhor, o Deus de Israel, porque agora ele, Zacarias, está vendo esse plano se concretizar na história. E vendo que João, o seu filho, é um sinal de que o tempo e a época chegaram. Zacarias vê no seu filho o início da execução desse plano. Do que é que o Senhor nos resgata? Veja aí o verso 74. Ele nos livra dos nossos inimigos. A referência aqui é mais uma vez ao Êxodo, como nos fala o Salmo 110, quando nos diz que Deus que salvou a Israel das mãos de quem os odiava e os resgatou do poder do inimigo. É claro, a mente de Zacarias é uma mente presa à época do seu tempo. Ele tem em mente a figura do Messias como um libertador político. Mas o Espírito Santo de Deus, aquele que inspira Zacarias, ele vê muito mais além. Jesus vem para nos libertar, meus irmãos, plena e poderosamente de todos os nossos inimigos, sejam os nossos inimigos carnais ou espirituais. Jesus Cristo nos liberta do poder da nossa carne contaminada pelo pecado, da nossa carne guiada pela cobiça. Jesus nos faz nascer de novo pela fé. Jesus liberta a mim e a você do poder desse mundo tenebroso. Ele nos liberta do poder da riqueza e do prazer imediatos.
Quando Ele nos faz olhar que existe uma herança eterna reservada para nós nos céus, maior do que qualquer coisa que você possa obter nesse mundo. Jesus nos liberta do poder do diabo, esse inimigo astuto que tenta nos arrastar para o seu próprio destino. E Jesus faz isso quando Ele triunfa, onde Adão falhou nas tentações do inimigo. Jesus nos liberta do poder do pecado, um inimigo que outrora era irresistível para mim e você, mas agora o pecado foi crucificado com Cristo. Nós fomos crucificados com Ele, para que ressuscitados com eles, eu e você andamos em novidade de vida. Nós somos livres, como nós cantamos na liturgia, para viver e amar ao Senhor, e isso por meio de Jesus Cristo. Jesus liberta a mim e a você do poder da morte, esse temor irrefreável de todo ser humano. Poder, entretanto, que foi desafiado, vencido na cruz, desafiado na cruz, vencido através da tumba vazia, como garantia de que se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Jesus nos libertou de todos os nossos inimigos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que nos resgatou poderosamente. Todo aquele que recebe agora, como eu e você, a iluminação do Espírito Santo para ver o triunfo de Cristo, é alguém liberto dos seus inimigos. Você é livre dos seus inimigos. Você é liberto dos inimigos. Não existe mais temor deles. Não existe mais receio de que Deus não irá cumprir o seu propósito de nos salvar. É certo que eu e vocês herdaremos o reino. Eu e você somos herdeiros do reino e nada vai mudar isso. Nenhum inimigo, nem você, nem o seu pecado, nem Jesus Cristo, nem o diabo, nem a morte podem te separar do amor de Deus. Enquanto isso, nós podemos caminhar com liberdade, sabendo que o pecado já não nos domina mais. Que as aflições do presente nada mais são do que dores de parto. Antes que seja manifesto aquilo que nós haveremos de ser, de que eu e você somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Amém? Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que nos resgatou poderosamente. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, por nos permitir adorá-lo sem temor. Quando nós olhamos para o culto de Deus no Antigo Testamento, nós vemos que esse era um culto cercado de terror. Moisés viu o Senhor em uma sarça ardente e, querendo se aproximar, a sua curiosidade foi repelida por um aviso de que a terra em que ele estava pisando era santa. Não se aproxime, Moisés. O tabernáculo era uma imagem celestial da reunião de Deus no meio do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, o tabernáculo era a imagem do medo da santidade divina. Essa santidade que se escondia atrás de um grosso véu, ameaçadora a quem se aproximava demasiadamente. Se você duvida, olha a história de Nadab e Abiú, olha a história de Uzá. Isaías viu a glória do Senhor no céu em uma visão e ele se sentiu aterrorizado porque ele sabia que ele era um pecador e que ele habitava no meio de um povo igualmente impuro. A imagem do Senhor para Israel no Antigo Testamento era uma imagem de terror. É correto que seja assim. É correto que seja assim. É pena que a igreja de hoje em dia perdeu um pouco essa imagem do terror de Deus. Deus é um Deus justo e santo. E por causa da sua santidade, Ele é separado do homem pecador. A justiça de Deus continua a ser um fogo consumidor contra o pecado. Essa visão amigável de Deus que a modernidade abraça, de que Deus não se importa com as nossas más ações, que Deus não se importa com as nossas más palavras, com os nossos maus pensamentos, essa imagem é uma balela. Cada um de nós, meus irmãos, nos nossos momentos individuais de oração, quando nós nos reunimos aqui como povo de Deus, quando nós nos reunimos como família para cultuarmos ao Senhor nas nossas casas, nós deveríamos tremer de pavor diante da perspectiva de cultuar a Deus, de orar a Ele ou de ler a sua palavra. Nós deveríamos tremer diante do Senhor. Será que nós temos a consciência nesses momentos de que nós estamos diante de um Deus santo? Você tem essa consciência hoje, aqui, agora, de que você está na presença de um Deus santo que está sondando o teu coração, que conhece o que você faz durante a semana, mais do que você mesmo sabe? No entanto, esse mesmo Deus, de justiça, de santidade perfeita, é um Deus cheio de misericórdia e de compaixão. Deus não age como um tirano cruel, pronto a esmagar quem lhe desafie. Toda a humanidade, eu e você éramos dignos da sua ira, mas Deus escolhe um povo, por meio de Abraão, um povo para que o adore livre de qualquer temor. O Senhor sela uma aliança de graça com Abraão, dizendo que vai abençoá-lo para que ele fosse uma bênção a todas as famílias da terra.
Deus promete a Abraão segurança, vitória sobre os seus inimigos. Deus promete a Abraão uma terra onde ele e a sua descendência iriam habitar, uma descendência que seria uma descendência maior do que todas as estrelas do céu. Aqui simbolizando não apenas o povo de Israel, mas toda a igreja do Senhor Jesus, de todos os tempos e de todas as eras. É o resumo, e o resumo disso nós vemos isso na narrativa do sacrifício de Isaque, em Gênesis 22, quando o Senhor diz: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Mas como é que o Senhor pode exercitar a sua misericórdia sem ferir a sua justiça? Deus não poderia fazer como nós tantas vezes fazemos com os erros uns dos outros, simplesmente relevando o pecado, simplesmente lançando as nossas culpas para debaixo do carpete. A justiça do Senhor precisa ser satisfeita, para que Ele possa exercitar a sua misericórdia. A justiça do Senhor é uma justiça que vem de graça para nós, mas ela foi custosa. Alguém pagou o preço. Deus poupou o único filho de Abraão, Isaque, como nós lemos no texto que está sendo projetado, mas Deus não poupou o seu único filho em nosso favor. Ele poupou a Isaque, o filho de Abraão, mas ele não poupou o seu filho, Jesus, por amor de mim, por amor de você. Jesus se entregou para satisfazer toda a justiça de Deus contra o pecado. De modo que agora, pela misericórdia de Deus, eu e você podemos ser perdoados, porque o nosso pecado foi lançado sobre Jesus. Veja o verso 75 do nosso texto. Agora nós podemos adorar ao Senhor sem temor, em santidade e justiça. Podemos adorar ao Senhor todos os dias, porque Ele nos vê justos. Ele nos vê como justos, não mais como pecadores. Os méritos de Jesus Cristo são aplicados a nós. Os nossos pecados são lançados sobre Ele para que a sua justiça, a sua impecabilidade, a sua perfeição seja lançada sobre mim e sobre você. Quando o Senhor olha para mim e para você, nós os que cremos, Ele não vê pecadores incorrigíveis. Quando o Senhor olha para mim e você, Ele não vê mais réus da sua ira. Deus vê o seu Filho aplicado a nós. Deus vê a perfeição de Jesus aplicada a nós. Isso rompe com toda separação. De tal maneira que eu e você agora temos acesso ao Pai para que a gente possa adorá-lo sem temor. Nós nos reunimos aqui como povo de Deus e nós estamos na consciência que nós estamos diante do Deus Santo, e isso nos faz tremer, mas ao mesmo tempo nos faz reverenciá-lo com todo amor por causa da sua misericórdia, porque eu sei que eu não preciso mais ter medo da ira de Deus. A justificação, como a teologia ensina, meus irmãos, é um ato judicial, é um ato declaratório da parte de Deus. A justificação, esse ato do Senhor de aplicar a justiça de Cristo sobre nós, é um ato que é aplicado de uma vez por todas quando nós nascemos de novo. Mas, ao mesmo tempo, esse processo não acaba na justificação. A santificação, entretanto, é um processo progressivo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel que nos santifica. Dia a dia você é moldado à imagem de Cristo. A justificação produz os seus frutos. Você vai sendo mostrado no caráter de Cristo mais e mais cada dia. A virtude de Cristo, a sua obediência, os valores de Cristo, as visões do mundo de Cristo, o amor de Cristo ao Pai, o amor de Jesus pelas pessoas passa pouco a pouco a ser o nosso. Esse é o processo da santificação. Como Paulo diz, nós somos transformados todos os dias de glória em glória à semelhança de Cristo pelo Espírito. A liberdade do pecado, nós somos livres do pecado, essa liberdade entra em ação para resistir às tentações da carne, do mundo, do diabo. Nós podemos resistir, você pode resistir hoje. Nós podemos adorar a Deus com mãos limpas porque nós reconhecemos a ação santificadora do Espírito em nós. O Espírito está nos santificando e por isso nós podemos nos aproximar em confiança. Qual é o tempo dessa adoração? Veja o verso final do verso 75. Todos os nossos dias. Todos os nossos dias. 2 princípios podem ser retirados daqui. O primeiro, de que tudo aquilo que nós fazemos deve visar a glória de Deus. Deve visar a glória de Deus. Sejam os nossos cânticos, sejam as nossas orações, seja o modo como nós tratamos as pessoas, seja a nossa perspectiva sobre o nosso trabalho, sobre como nós vivemos os nossos momentos de lazer, tudo isso precisa ser um ato de culto, precisa ser visto como um ato de culto a Deus. É assim que você vê a sua vida? A sua vida? Como um sacrifício vivo de louvor?
O segundo princípio que nós temos aqui, quando somos ditos que nós podemos adorar o Senhor todos os dias, é de que Deus vai cumprir o seu propósito em nós, de encontrar em mim e em você o seu louvor. O que Deus propôs no seu coração, de ter em mim e em você um verdadeiro adorador que o adore todos os dias, vai ser cumprido. É Deus quem nos justifica. É Deus quem nos santifica. E é Deus quem vai nos glorificar para que nós adoremos a Ele sem temor enquanto durar a eternidade. Nós o adoraremos todos os dias, mesmo quando os dias não mais existirem, nós continuaremos a adorá-lo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que nos permite adorá-lo sem temor. Bendito seja o Deus de Israel por nos fazer conhecer da sua salvação. As palavras de Zacarias nos versos 76 e 77 agora são dirigidas ao seu filho, João, numa declaração exata do ministério que João haveria de desenvolver. Eu imagino a alegria desse pai. Imagino a alegria de Zacarias falando de João Batista. O seu filho, João, era parte importante do maior plano traçado na história. O triunfo do Senhor e do seu povo sobre todos os que nos odeiam. Que tal você imaginar os seus filhos assim? Todos que nós somos pais, meus irmãos, nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. Nós fazemos provisão para os nossos filhos de todo tipo. Fazemos uma poupança para ajudá-los no início da vida adulta. Tentamos fornecer para eles uma educação de qualidade. E na maioria das famílias nós ensinamos para os nossos filhos valores importantes como respeito e consideração. Mas quantos de nós nos preocupamos? Quantos de nós nos alegramos com o papel que os nossos filhos terão no trabalho do Senhor? Qual a nossa maior preocupação com os nossos filhos? Formar cidadãos conscientes? Formar profissionais bem-sucedidos? Ou formar servos e servas do Deus vivo? Qual a nossa maior preocupação? O quanto nós investimos dos nossos melhores recursos, revelam o nosso coração. E a maneira como nós cuidamos dos nossos filhos e nós os preparamos, mostram que tantas vezes os nossos corações estão cegos, não pelas riquezas do reino de Deus, mas pelas riquezas desse mundo. Quantos de nós nos alegraríamos como João se alegrou ao saber do papel que o seu filho teria na obra de salvação de Jesus Cristo? João é chamado aqui por Zacarias de profeta do Altíssimo. Ele é aquele sobre quem Isaías disse cerca de 600 anos antes: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Ele está falando aqui de João Batista. Ele, João, é a voz que clama no deserto. Mais tarde, cerca de 200 anos depois de Isaías, seria Malaquias a dizer: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. João, meus irmãos, é o mensageiro que vem adiante do Senhor para preparar caminho. Repare que na profecia de Malaquias, que está sendo projetada, o termo Senhor é aplicado ao Deus da aliança. Ele está falando de Jesus, mas chamando-o de Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança. Isso significa que o Messias, diferente do que o povo de Israel pensava, não era apenas um rei humano, não era apenas um descendente de Davi e de Abraão segundo a carne, mas o descendente de Davi, o Messias prometido, aquele que os profetas anunciavam, era alguém muito mais poderoso. Era o próprio Deus, vindo para visitar, vindo para redimir o seu povo. Como João prepararia o caminho do Senhor? Veja o verso 77. Dando ao povo conhecimento da salvação, pela remissão dos seus pecados. Esse elemento, meus irmãos, é muito evidente no ministério de João, quando apontando para Jesus Cristo, João Batista diz lá no Evangelho de João, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A frase é bem conhecida, eu sei. Mas eu chamo a sua atenção para um fato que pode escapar da nossa atenção se você faz uma leitura apressada desta frase de João Batista. A salvação que Zacarias está saudando aqui no seu cântico e que João confirma através das suas palavras, não é conquistada por exércitos. O que a gente poderia pensar dado ao triunfo que Zacarias fala contra os inimigos de Deus? Não é um exército. Essa é uma salvação por meio da remissão dos pecados, do Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Isso porque eu e você podemos ser cercados por adversários poderosos, gente com armas letais, gente cheia de influência e de domínio, inclusive na esfera espiritual, mas nenhum deles é tão temível quanto você ter Deus por inimigo. Você pode ter os mais terríveis adversários humanos, mas não queira ter Deus por seu inimigo. Essa é a natureza de todo aquele cujo pecado ainda não encontrou seu perdão por meio de Jesus. Se você não foi perdoado ainda por Cristo, você ainda tem o seu pior inimigo, o pior inimigo que qualquer pessoa pode ter na sua vida, o próprio Deus. Uma inimizade que não pode ser resolvida senão pelo perdão dos nossos pecados, por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se você ainda é um inimigo de Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa recebê-lo como seu Salvador. Ou então você ainda está na sua inimizade contra Deus. E você vai tê-lo como seu inimigo por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que nos deu a conhecer a sua salvação. Ele, o Senhor, nos estendeu a sua misericórdia quando eu e você ainda éramos os seus inimigos. Para que nós nos tornássemos agora os seus amigos. E muito mais do que seus amigos, para que nós fôssemos recebidos na sua família como filhos por adoção. Nós somos parte, eu e você, nós os que cremos, somos parte da família de Deus. Nós somos amados por Ele. Nós estamos crescendo a cada dia em semelhança ao nosso irmão mais velho. É curioso eu observar os meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 10 anos e um filho de 4. É muito curioso perceber como o meu filho mais novo imita as palavras e as ações do seu irmão mais velho. Do mesmo modo, eu e você, movidos por esse amor profundo que o Espírito de Deus implanta no nosso coração quando somos recebidos por Cristo, nós vamos conhecendo mais e mais a Jesus, nós vamos aprendendo mais dele e nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com ele como parte de uma só família de Deus. Essa era a tarefa de João, anunciar o perdão dos pecados, a reconciliação, como também é a nossa tarefa como igreja. É isso que nós devemos fazer, anunciar aos eleitos de Deus que Cristo nos resgata da ira do Pai. Irmãos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas quão abençoado é o homem em que Deus não vê mais o dolo do pecado. Essa é a promessa e a certeza da palavra para todo que receber a Jesus por meio da fé. De que lado você está hoje? Qual é a sua situação espiritual? Você está do lado dos inimigos de Deus ou você está na família de Deus? Não existe meio termo. Se você não recebeu a Jesus como sua única porta de salvação, se você não se submeteu a Ele como Senhor da sua vida, então você ainda está do lado da inimizade e você vai experimentar por toda a eternidade essa inimizade de Deus. Não existe meio termo. Ou você recebe a dádiva da salvação que o Cordeiro nos proveu, ou um dia você vai ter de se defrontar com a sua própria cruz. O que é que você escolhe? Hoje. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que nos deu a conhecer a sua salvação. Por fim, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por nos iluminar. O que é que motiva o Senhor a nos resgatar? O que é que motiva o Senhor a nos adorar, a nos permitir adorá-lo sem temor? O que é que motiva o Senhor a nos dar pleno conhecimento da sua salvação? Veja o início do verso 78. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus. Misericórdia, só misericórdia. Não são as nossas obras, não é a nossa religião, mas é a profunda misericórdia do Senhor. Esse termo misericórdia diz respeito à compaixão, que move, por assim dizer, até mesmo as entranhas do Senhor. Isso é compaixão. Você certamente já provou disso quando um sentimento profundo de afeição move o seu interior e isso se transforma em uma ação em direção à pessoa ou à coisa amada. Sabe quando o seu filho cai, seu filho se machuca e você se move correndo para ele para consolá-lo, para curar a sua ferida, sentindo a dor dele, de um filho doente? Isso é compaixão. E é assim que Deus se move em nossa direção, em nosso favor, movido de misericórdia, de compaixão. Esse é o amor do Senhor por nós, gracioso, intenso, que nos leva igualmente, um amor que nos leva a amá-lo também de todo o coração e de toda a alma, a nossa alma. O que é que essa misericórdia desencadeia? Veja aí mais uma vez o verso 78. Ele vai se transformar na visitação do sol nascente das alturas. Mais uma vez aqui,
Zacarias está fazendo uma referência ao profeta Malaquias. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Esse sol nascente é Jesus, a luz do mundo, a brilhante estrela da manhã. Eu me mudei há quase um ano de uma casa na zona norte de São Paulo para a zona oeste, para um prédio. E uma das bênçãos que eu recebo todas as vezes de ter mudado dessa casa é o nascer do sol, em que a gente vê o sol nascendo da nossa janela ali do quarto andar. É um espetáculo maravilhoso, que comove até mesmo o meu filho menor, que diz com bastante frequência: olhe papai, olhe mamãe, que céu lindo. Ele diz: a mamãe do céu acordou ele cedo. A mamãe do sol, perdão, fez ele acordar cedo hoje. O que é de tão bonito no nascer do sol, que nos comove tanto? As trevas da noite vão se afastando sobre as primeiras luzes do sol que nascem. As trevas da noite não resistem ao sol. O poder da luz lança fora toda a escuridão. Daí porque é muito oportuno Jesus ser chamado por Malaquias aqui e por Zacarias do sol nascente das alturas. Porque a luz de Jesus vinda do alto ilumina aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão cativos da ignorância quanto a si mesmos e quanto a Deus. Ele é a luz que ilumina os que estão nas trevas, na sombra da morte. Ele é a luz que ilumina aqueles que estão sob o terror do imponderável, na certeza de que um dia eles terão que partir dessa vida, com a intuição, porque Deus colocou a eternidade nos nossos corações, de que eles vão ter de prestar contas dos seus atos. Jesus é aquele que vem iluminar para lançar essas trevas fora. Ele é a luz ainda que dirige os nossos pés pelo caminho da paz. O caminho da paz com Deus, o caminho da paz com o nosso próximo, o caminho da paz conosco mesmos, o caminho da paz com a criação. Ao nos dar um coração que teme e que adore o Pai em espírito e em verdade, esse é Jesus que vem nos trazer o conhecimento da salvação. Irmãos, nós vivemos em tempos de desespero. Esses são tempos de desespero. Depois de tanto tempo sendo ensinados a respeito da relativização da verdade, da flexibilização da virtude e da moral, desse conta-gotas homeopático de um sistema terrível que se implanta nas nossas mentes a partir de uma mídia perversa, nós não sabemos mais em que acreditar. Não se sabe mais em que acreditar. A modernidade líquida não deixa muito apoio para os pés vacilantes de uma geração que geme porque já não sabe mais em que crer. E eu não falo apenas dos que ainda não estão sob as nossas tendas. Não falo apenas dos de fora, não. Mesmo os crentes, depois de tanto tempo de pregação triunfalista ou psicologizante de água com açúcar teológica, ensinados por tolos que renegam a necessidade da doutrina e de que toleram acriticamente todo tipo de erro e de prática, já não sabem mais em que acreditar, mesmo dentro da igreja. Boa parte da igreja já não sabe mais dar a razão da sua esperança, porque tudo é água com açúcar. Tudo é no intuito de fazer você se sentir bem, e não se sabe mais em que crer. Eis que o silêncio então é quebrado dessas trevas na voz de Zacarias. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que nos ilumina. Nós já não estamos sem esperança, nós já não estamos sem direção, já não pesa sobre nós o desespero diante da morte. O sol nascente das alturas já nos visitou, e hoje ele habita em cada coração que o acolhe, o sol nascente da justiça, em todo aquele que o acolhe como o seu Senhor e Salvador. A minha pergunta então a você é: esse sol nascente da justiça já brilha sobre você? Já brilha no seu coração? Para trazer a você o entendimento de quem você é, de quem Deus é, da justiça de Deus, da sua necessidade de Cristo, e de que, por meio de Jesus Cristo, há uma porta de salvação aberta para você. Esse sol já brilha na sua vida? Bendito seja o Senhor Deus de Israel por nos resgatar poderosamente. Bendito seja o Senhor Deus de Israel por nos permitir adorá-lo sem temor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel por nos fazer conhecer a sua salvação. Bendito seja o Senhor Deus de Israel por nos iluminar. É esse mesmo espírito de adoração e maravilhamento que moveu Zacarias a cantar, que move você hoje, às vésperas de mais um Natal.
Seu coração também canta ao se lembrar dessas verdades a respeito do Senhor, do que Ele fez por você, por meio de Jesus Cristo, do presente que você recebeu, do sol nascente que visita das alturas, de uma salvação irrevogável que ninguém pode tirar de você você ser vencedor sobre todos os seus inimigos, de que de agora você pode adorá-lo sem temor e ter acesso ao trono da graça, que Jesus Cristo já abriu por você pelo vivo caminho do seu sangue, para que você penetre o céu e possa adorar a Deus sem temor. Essa alegria que move o teu coração nesse Natal? Cante comigo mais uma vez então, em louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Vamos nos colocar em pé.